Bom dia a todos. Vocês não sabem há quanto tempo a gente sonha com isso. Há muitos anos a Mariúva ficou muito tempo aqui no sindicato e isso era um assunto recorrente. Sempre a gente falava, porque sempre soubemos que a rede tem peças assim preciosas. De vez em quando caía na nossa mão um livro ou outro e você fala, puxa vida, olha quanta coisa. Nós mesmos escrevemos 2 livros do Cinesp, contando a história, as lutas todas. Então hoje é a concretização de um sonho. Parabéns a todos que estão participando, a todos que vieram como convidados, dar o seu apoio, o seu carinho. Estamos todos muito felizes, viu? Bom dia, eu cumprimento a mesa e agradeço a figura da professora Emília, que está desde o início desse projeto. Cumprimento filiados, convidados, a professora Fátima do Conselho Municipal, obrigado pela presença. Eu tenho algumas palavras aqui. O Cinesp, fundado em 1992 por especialistas de educação da rede municipal de ensino em defesa da carreira, sempre considerou que o concurso é a garantia de democracia por ser fruto de avanço político e contra o clientelismo e o apadrinhamento. Esta luta, ainda que central, não é a única frente de atuação do Cinesp, pois, desde sua constituição, temos por característica ser um sindicato forte, plural, respeitado, que participa ativamente de todas as lutas salariais, promove fóruns de debate e formação e zela pela vida com qualidade para seus filiados. No que se refere ao papel formativo do Cinesp, junto a seus filiados, destacamos o artigo 1º da LDB, que afirma que a educação não se restringe ao espaço escolar, uma vez que abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nesse sentido, participar das ações e reuniões do Cinesp, por si só já tem um caráter formativo, mas não nos atemos a este aspecto, uma vez que promovemos cursos presenciais e à distância, fóruns, congressos, debates, visitas culturais, dentre outros. E neste ano de 2019, decidimos ampliar mais esse universo formativo com o Cinesp Recebe Rede Autora, que tem por propósito valorizar e difundir a produção de conhecimento construída e em construção por seus gestores ao longo de décadas, reunindo-os para discutir ideias e possibilidades no enfrentamento dos desafios educacionais presentes e divulgando práticas que contribuem para incrementar as atividades promovidas no espaço educacional, com vistas à melhoria da qualidade da educação, ampliando a troca de experiência entre gestores, compartilhando vivências, experiências, reflexões teóricas e produções acadêmicas no chão da escola à academia, a fim de fortalecer e evidenciar a ação gestora na rede municipal de ensino de São Paulo. Segundo Marcolino e Mizukami, o processo de narrar a própria experiência possibilita ao sujeito reconstruir sua trajetória e lhe oferece novos sentidos, estabelecendo uma relação dialética entre experiências e narrativa mediada pelos processos reflexivos. Logo, o processo de escrita e autoria realizado pelos gestores educacionais sobre sua atividade constitui
em estratégia eficaz de formação continuada e como potência formativa, uma vez que a análise crítica de seu fazer profissional toma como uma de suas referências o exercício da capacidade reflexiva do gestor sobre o seu próprio fazer e propõe que o aperfeiçoamento do profissional da educação seja concebido como um ato permanente. A escrita como recurso formativo, especialmente quando faz o processo de formação continuada e de autoformação, momento para valorizar o pensamento e a experiência profissional. Estimula a autoria. Entretanto, destacamos que o processo de escrita e autoria precisa estar situado em um contexto de ação e reflexão voltado à socialização, como é o propósito desse dia aqui no CFCL. Os convidados é Centro de Formação, Cultura e Lazer, esse espaço do Cinesp, para que possa desencadear novas reflexões e atividades coletivas no espaço em que a prática de gestão educacional é produzida. Por fim, podemos afirmar que, embora caracterizado como árduo, com marcas de uma solidão vivida durante seu processo, é possível considerar que o exercício da escrita possibilitou reflexões que ressignificaram conhecimentos práticos e teóricos para todos que se envolveram nesse processo. Resta-nos, portanto, agradecer a cada um pela presença e envolvimento e desejar a todos profícuos momentos reflexivos. Um bom dia a todos e um bom evento para nós. Gente, antes de eu dar uma prosa aqui com vocês, eu gostaria de apresentar os demais membros da diretoria que estão aqui presentes. Por favor, levantem-se e apresentem-se. Oi, bom dia, eu sou Egli, diretora de Legislação e Defesa do Filiado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Maria Cristina, sou vice-secretária-geral aqui do sindicato e é uma enorme satisfação poder partilhar esta manhã de reflexões com vocês. Bom dia, eu sou Denise, eu sou vice-diretora de eventos educacionais. É muito bom estar aqui e penso que esse evento é uma marca importante aí para o nosso sindicato. Christian, da diretoria de imprensa do Cinesp. Parabéns a todos nós aqui presentes. Um sábado intenso como esse, para estarmos aqui, para essa troca e essa vivência acadêmica dentro do ambiente sindical. Isso une duas coisas muito importantes: a categoria e as nossas realizações nas práticas do nosso cotidiano em nossa rede municipal, que tem 84 anos de idade. As falas da diretoria que me antecedeu já contou um pouquinho, já apresentou para vocês o contexto, né, em que se deu a ideia do evento. Então, eu vou partir agora para falar um pouquinho da materialização desse projeto, tá bom? E aí, para ser mais rápido, eu também farei a leitura. Instituímos uma comissão com membros da diretoria. Quem são esses membros, né? É bom falar. O Christian, a Cristina e a Denise. E eu, né? E eu esqueci. Bom, para elaborar o regulamento do evento, as etapas do processo. O desafio seguinte foi pensar em como aproximar essa atividade da universidade, sem abafar as experiências do chão da escola e valorizando a trajetória percorrida dos gestores. Definimos cronograma, modalidades de apresentação dos trabalhos, eixos temáticos a serem abordados, entre eles gestão educacional, currículo, diversidade e valorização do trabalhador.
Promovemos a organização e a estrutura dos escritos, ficha para revisão técnica dos artigos e formas de contato e aproximação com os autores participantes. Foi ainda proposto documentar e socializar a obra intelectual acolhida pela comissão por meio da publicação dos artigos na revista do Cinesp. Faltava ainda agregar uma professora do meio acadêmico que desse o tom dos trabalhos e que promovesse o diálogo e interação com os participantes no dia da apresentação. Um parceiro avançado. No entanto, deveria ser um profissional que reunisse características específicas. Uma pessoa que, além de catedrática, conhecesse a rede municipal do ensino, o movimento sindical e que ainda tivesse em seu currículo a experiência como gestora no município de São Paulo. Foi assim que chegamos ao nome da professora doutora Emília Maria Cipriano. Emília Maria Bezerra Cipriano Castro Sanches. Apresentada a nossa proposta e feito o convite, recebemos a grata adesão da profissional. Cá entre nós, mal sabíamos que o nosso projeto caminhava em direção aos ideais da educadora desde 2017, que também instituía em suas ações publicação das pesquisas desenvolvidas junto ao FORMEC, que é a Formação de Mestrado Profissional da PUC, em diferentes frentes da escola básica, com a finalidade de conferir o estatuto de coautoria aos docentes, ex-orientandos e demais pesquisadores. Bom, as etapas subsequentes foram sucessivas reuniões, divulgação do evento no site, abertura e validação das inscrições, análise devolutiva dos textos, entre outros. Vale lembrar que no tocante à classificação da produção escrita por eixos, compreendemos que as temáticas gestão educacional, currículo, diversidade e valorização do trabalhador interagem entre si. Categorizamos para a organização do trabalho. Além disso, é importante ressaltar que o coordenador pedagógico, o diretor de escola, o assistente de diretor e o supervisor escolar fazem parte de um coletivo que tem o papel fundamental impulsionar a qualidade da educação por meio da formação, da articulação e da prática transformadora. Entretanto, possuem atribuições específicas que precisam ser problematizadas. No transitar desse caminho, encontramos no desconhecido um trabalho desafiador. Cada artigo escrito, cada artigo lido representa um diálogo, um engajamento, uma resistência ou uma defesa em busca de maior atenção dos profissionais da educação, do poder público e da sociedade em geral, em prol de uma educação pública de qualidade justa para todos. Esperamos que esse intercâmbio possa servir para estimular novos estudos e reflexões e que contribuam para o avanço das políticas públicas e das práticas pedagógicas. Por fim, a nossa interpretação sobre esse projeto vocês já sabem, mas existem outras perspectivas e queremos conhecer agora a de vocês. Obrigada. Bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui. Essa casa, para mim, tem uma história. Eu tenho uma história com o Cinesp, desde formação de professores, já eu estando na universidade. E eu sempre digo que o Cinesp trouxe para mim uma possibilidade de um diálogo de princípios, que acho que é isso que nos une. E aí eu queria colocar que nesse momento, queria dizer da importância que tem uma iniciativa desta natureza de um sindicato. Primeiro, do ponto de vista de política pública. Nós estamos defendendo escola pública e nós estamos defendendo os profissionais que têm coragem, no cenário atual, de assumir a gestão de uma escola pública.
nós estamos sendo cada vez mais atingidos das formas mais absurdas, desqualificados, não valorizados, observados como algum segunda categoria. E isso, particularmente, eu acho que só tem um jeito de resistir. Não é só indignação, mas é apresentando a nossa produção. Há um desconhecimento da escola pública, e é intencional isso. E quando o sindicato traz a voz, as vozes daqueles que estão na gestão e que produzem conhecimento, e aqui eu queria falar como alguém na academia que defende o não encastelamento da academia. A academia tem que estar junto ao trabalho efetivo da escola. E essa tendência, esse olhar, essa luta, ela tem que ser construída em parceria. Em parceria em relação ao quê? Primeiro, produção de conhecimento científico não se faz apenas em leitura de autores. Ela faz parte disso, mas em leitura e investigação do cotidiano, da sala de aula, das escolas, dos territórios, dos espaços. Então essa produção tem essa marca. O Cinesp hoje, para mim, está construindo uma cultura, um marco, antes e depois. Não tem uma história? Daqui a alguns anos, alguém vai falar sobre esse encontro e nós seremos jurássicos, que vamos ser olhados como aqueles que acreditaram nessa ideia e que estão construindo uma história nessa direção. Há algumas características que eu gostaria de reforçar. A primeira, eu queria falar da iniciativa da comissão, que foi um privilégio para mim trabalhar. De uma seriedade, de um rigor. Eles fizeram tabelas, fizeram releituras dos textos, tudo foi feito com muito rigor. Fizeram uma devolutiva para os autores, vocês sabem disso, receberam devolutiva. Acho isso um trabalho científico, construído, analisado, mas tem uma coisa importante nessa produção. A gente tinha 4 categorias inicialmente, e quando nós fomos discutindo os artigos, a gente percebia que todos eles tinham interface. Como é que eu discuto diversidade sem discutir valorização? Como é que eu discuto currículo? Tudo isso faz parte de uma totalidade. E aí nós fizemos uma opção de refletir hoje nas mesas que nós vamos ter, que são 3, e na apresentação dos pôsteres, que são fundamentais também, de que a gente iria fazer uma totalidade dessa dinâmica. Outra coisa importante é que eu queria destacar a questão o Luiz falou, a Benê falou e a Musana falou também, os 3 falaram de que o sindicato, quando se coloca, ele tem uma valorização, um papel de valorização do profissional. Eu diria que as condições de trabalho são fundamentais para nós. Mas nesse momento está em jogo também a credibilidade do profissional de educação. A ideia de que qualquer um que quiser ser educador pode assumir esse papel. E quando nós sistematizamos os nossos fazeres, quando nós mostramos as nossas intencionalidades, quando nós dizemos daqui viemos, qual é o nosso projeto, nesse momento nós estamos dizendo para a nossa comunidade, inclusive para os nossos pares, nós temos uma competência construída coletivamente. Gente, é momento aquilo que o nosso querido Miguel Arroio diz. Nós estamos em territórios de disputa. E qual é a disputa? É entre o privado e o público. É entre alguns apenas dominarem esse processo. E é uma qualidade de escola pública que nós não podemos abrir em hipótese nenhuma, em momento nenhum, mão de ser realizado. Eu, antes de fechar, queria falar da tendência hoje em pesquisa. Eu faço parte do mestrado profissional da PUC de São Paulo e nós temos feito uma sistematização, tem 2 grupos de pesquisa, um que chama-se Criando, que aqui está representado pela Marisa, e Educação Integral, que está sendo representado pela Eliana, que está lá no fundo, que também é me orientando, acabou de defender uma dissertação. É que ela foi surpreendida aqui, né? E queria dizer para vocês que esses grupos, eles têm como intenção, em grande parte, grande parte são de profissionais. Aqui tem uma das nossas participantes do grupo que vai apresentar a sua produção científica, né? E eu diria que é importante que a gente tenha gente que está na rede pública e que faça uma formação acadêmica, que sistematize seus conhecimentos. Esse é um ponto de partida para esse exercício. A Elisângela, que vai apresentar, que está aqui,
Levanta o bracinho, Elisângela. A Elisângela, ela foi há 15 dias atrás ao Edúcere, que é um encontro de pesquisadores, apresentar sua pesquisa. E quando ela chega lá, ela não chega simplesmente como uma professora, ela vai como uma coordenadora de uma grande rede, que é a Rede Municipal de São Paulo. Vocês precisam ver a competência, porque quando vocês abrem para falar, e talvez a gente precise fazer mais esse exercício, a gente descobre quanta coisa vocês têm a dizer, que muitos teóricos inclusive não disseram. Esse é um momento muito importante para realizar isso. Eu queria destacar 3 pontos e vou fechando. Primeiro, esse trabalho é um trabalho que tem como estruturante a ideia de valorização da produção a partir das experiências. E o que significa isso? A experiência não pode ser descartada. Eu não disse vivência. A vivência eu posso ter, mas para ela se constituir experiência, ela precisa ser internalizada, sistematizada. É aquilo que o Jorge Larossa diz. A experiência afeta, porque você tem propriedade sobre ela. Você não está dizendo o que o outro disse, você está dizendo aquilo que você construiu, que teve sentido, que realizou. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, numa pesquisa hoje, o trabalho colaborativo é fundamental. Então não tem pesquisa socialmente realizada individualmente. Se você não interagir, não tem ninguém iluminado que vai dar respostas para isso. E a terceira, que eu acho que é esse movimento que nós estamos vivendo, que é de socialização e de publicizar aquilo que fizemos. É dar visibilidade para aquilo que está sendo feito. Gente, nós temos que ter voz nos espaços. Eu diria para vocês que se hoje alguém tivesse levado uma bofetada em algum lugar, os repórteres todos estariam naquele espaço, mais uma vez apresentando cenas que nós temos visto sucessivamente. Agora, quantos repórteres vocês estão vendo aqui para divulgar pesquisa de profissionais de uma rede pública que é a maior da América Latina? Então, tem essa perspectiva, além da discussão, e por último, para fechar, tem a ideia da autoria. Como é que a gente se construi como um pesquisador? Quando a gente é autor. E o autor não é aquele que recorta textos. Eu diria que nós da academia temos que evoluir muito sobre isso. Porque às vezes os trabalhos científicos são a mera repetição de ideias que já foram colocadas, pré-concebidas, organizadas. E eu não estou fazendo generalização, tem trabalho de qualidade, análises documentais, mas hoje eu não tenho dúvida. Eu acredito numa coisa chamada pesquisa engajada. O que é uma pesquisa engajada? Ela está num contexto, ela tem responsabilidade com aquele contexto e ela tem como papel transformar aquele contexto. Então esse é o nosso movimento, né? Vocês viram com as 4 palavras-chave aí, vamos ver se nós somos bons de memória. Qual é a primeira? Vocês estão prestando atenção em mim? É? Experiência, nós não podemos descartar. Qual é a segunda? Autoria, a última, mas tudo bem. Vocês estão indo bem. Eu acho que vocês estão começando a prestar atenção. E a outra? Trabalho colaborativo e publicização. E ficou faltando uma. Qual foi? Pesquisa engajada. Olha, desculpem, professor, sempre vai fazer chamada oral, né? Mas não é isso. É porque eu queria dizer para vocês que esse encontro, ele não tem que ter a formalidade. Ele tem que ter a construção. Vocês são aqueles que vão estar na história do sindicato, do Sinesp, como o primeiro grupo que construiu uma produção científica através de comunicações orais e de pôsteres para ser socializado com a rede de São Paulo. E ser o primeiro sempre tem um peso, é o pioneirismo, a coragem que vocês tiveram. Queria falar que eu fiquei muito feliz de ver as pessoas que conseguiram trazer seus familiares, né? Porque eu adorei quando ela bateu palma, ela viu que a regra era bater palma, ela nem terminou, ela já bateu. Isso é uma aprendizagem única, né? Eu dizia hoje para Benê, quem me conhece há mais tempo sabe, meus filhos nasceram na rede de São Paulo, eu trabalhando, e hoje os dois têm uma ação muito intensa na sociedade. Eu digo, eu estou deixando 2 seres humanos aí para fazer uma contribuição na sociedade, comprometido com eles, e trazer a família, trazer nossos pares, trazer as pessoas para entender o que nós fazemos, porque eles nos veem sair de casa sempre, né? De uma forma
indevida muitas vezes, de madrugada, fazendo coisas à noite, no final de semana, e diz que tanto que você trabalha, né? Tanto que você trabalha. Nesta hora é importante valorar, né, a experiência que essas pessoas constroem. Nós precisamos fazer muito isso. Nós precisamos criar uma cultura de socialização. E aí eu queria comentar uma cena, e a última, prometo, que eu vivi no Japão há mais de 20 anos, onde eles fazem encontros de pesquisadores, e os pesquisadores levam suas comunidades, seus grupos de comunidade, para ouvir a sistematização do seu pensamento. Eu penso que, quem sabe, o segundo, o terceiro, o quarto, nós vamos precisar ir para um grande teatro, né? Nós vamos lotar o Gazeta ainda, com os pesquisadores dessa rede. Tenha certeza, gente, o que eu estou falando não é de algum discurso. Eu não sou uma pessoa, sou movida pelo compromisso ético. Trabalhar na rede de São Paulo sempre foi um privilégio imenso. Eu não conheço, e olha que eu tenho andado muito em outros países, em outras culturas, uma produção tão forte como dessa rede, os desafios que enfrentamos. E fico profundamente incomodada quando vejo pessoas quererem trazer experiências de fora para serem implantadas na nossa rede, desconhecendo, dizendo que não tem que trazer ideia de fora, que podem ser fontes de inspiração. Mas nós temos uma produção que tem que ser reconhecida. O marco é hoje. Cinesp, parabéns, parabéns essa equipe linda. Muito obrigada, Christian, Cristina, Denise, pela leitura dos artigos. Eu aprendi muito com vocês. Foram muitas reuniões que nós fizemos, muita leitura. Tudo que vocês escreveram tem texto que eu já sei de começo, meio e fim. E isso é ótimo. Alguns, inclusive, porque nós pretendemos, né? Olha aí, nós, né? Fazer a publicação desses textos. E eles vão, na verdade, ser socializados no país. Não é só na rede de São Paulo, é no país. E quem sabe, né? Daqui a pouco nós vamos fazer intercâmbios com outros encontros internacionais. Na experiência do Japão, tem um momento que eu gosto muito. Vocês me permitem sair da mesa? 1 minuto? Vou quebrar, e por sinal eu vim em homenagem ao sindicato, com as cores do sindicato, né? Porque tudo na vida é sentido. Queria perguntar para o meu amigo, qual o sentido de estar aqui? Eu acho que é um espaço para a gente refletir sobre o fazer, se pautando naquilo que nos fundamenta enquanto profissionais, o conhecimento científico, muitas vezes desprezado e usado contra nós para nos agredir. Vocês não vão aplaudir? Eu dei a explicação de tudo. E aí, minha amiga, o que acrescenta nesse processo? Bom, eu acredito assim que todos os educadores e educadoras gostam de compartilhar o que aprenderam. Então, para mim, eu sou aposentada, eu também continuo gostando de compartilhar o que eu aprendo com a minha experiência de vida, estudo, universidade. Então, para mim é um momento feliz de poder compartilhar. Vamos aplaudir? Agora a pergunta é, alguém gostaria de falar espontâneo? Porque sempre tem que ter, né? A palavra, o microfone tem que ter. Alguém gostaria de falar? Especificamente dizer, eu gostaria de dizer alguma coisa nesse momento de abertura. Porque a abertura não é somos nós. Todos aqui são autores. Olha lá, achei uma corajosa! Eu estou me perguntando por que eu não estou na luta junto. Obrigada, Natália. Vai ter o segundo, né? O segundo você já está inscrita. Tem mais alguém? Eu queria só fazer uma observação aqui, gente. Que esse dia não seja a formalidade das apresentações, mas que ele tenha esse clima de interação humana. Nós estamos precisando viver isso. Nós precisamos nos olhar com respeito e não como se nós estivéssemos fazendo uma sabatina de quem conhece, por que conhece. Aqui ninguém vai fazer esse exercício. Eu e a Denise participamos muitas bancas juntas e a gente tem uma posição muito semelhante a isso. Quando a gente chega numa banca, a gente sempre diz assim, vamos valorizar o que foi feito. E o que não foi feito fica para continuidade. Então, espero que a gente tenha essa postura nessa manhã. Muito obrigada, mais uma vez. Eu quero referenciar vocês por essa ação.